Eu nunca imaginei que um simples churrasco de família pudesse mudar tão drasticamente o curso da minha vida. Naquela tarde de domingo, o céu de brigadeiro contrastava com a tempestade que eu sentia por dentro enquanto estacionava meu carro velho em frente à casa da minha irmã mais velha. Era a primeira vez que eu voltava a um evento familiar depois de 5 anos de ausência. 5 anos tentando reconstruir uma vida que havia sido despedaçada pelo fracasso e pela vergonha. As risadas e conversas animadas já podiam ser ouvidas do lado de fora. Aquele som familiar que costumava me trazer conforto, mas que agora só aumentava o peso do nó em meu estômago. Respirei fundo, ajeitei a camisa simples que havia comprado especialmente para a ocasião e segui em frente, carregando não apenas a sobremesa que trouxera, mas o fardo invisível de ter sido o único da família a dar errado na vida, como meu pai costumava dizer. O sorriso forçado em meu rosto começou a doer assim que passei pelo portão. Minha irmã veio me receber com um abraço que parecia sincero, mas seus olhos carregavam aquela mistura de pena e decepção que eu havia me acostumado a ver. Ela me guiou até o quintal onde todos estavam reunidos em volta da churrasqueira. Meu pai, com seu avental de o melhor churrasqueiro, mal desviou os olhos da carne para me cumprimentar com um aceno de cabeça. Minha mãe, sempre a pacificadora, veio me abraçar com lágrimas nos olhos, como se estivesse recebendo um filho que voltava da guerra. De certa forma, era assim que eu me sentia. Um soldado derrotado retornando de uma batalha que havia perdido miseravelmente. As crianças corriam pelo quintal, alheias à tensão que pairava no ar. Meus sobrinhos haviam crescido tanto que mal os reconheci. O mais velho, agora com 10 anos, me olhou com curiosidade antes de ser chamado pelo meu cunhado para ajudar com os refrigerantes. Fui me sentar em uma cadeira afastada, aquela que ninguém queria, próxima à pilha de lenha. Observei todos interagindo, rindo, compartilhando histórias de sucesso, promoções no trabalho, casas novas, viagens internacionais. E ali estava eu, aos 42 anos, morando de aluguel em um apartamento minúsculo, depois de perder tudo em um negócio fracassado, dirigindo um carro com 15 anos de uso e com um emprego que mal pagava as contas. O fantasma do que eu poderia ter sido parecia me assombrar em cada canto daquele quintal. A primeira hora passou lentamente, enquanto eu tentava manter conversas superficiais, evitando as inevitáveis perguntas sobre minha vida profissional e pessoal. A cerveja em minha mão, a terceira já, servia como escudo contra o desconforto que crescia a cada minuto. Foi quando meu cunhado Ricardo, sempre o bem-sucedido gerente de banco, começou a contar sobre sua recente promoção. Todos ergueram suas garrafas para um brinde em sua homenagem. Todos, exceto eu, que estava ocupado demais tentando me tornar invisível. Foi então que aconteceu. E aí, Paulo? Quando é que você vai nos dar uma boa notícia também? Já não está na hora de parar de viver como um adolescente e assumir responsabilidades de verdade? A voz de Ricardo cortou o ar como uma faca, e subitamente todos os olhares se voltaram para mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti o calor subindo pelo meu pescoço, atingindo minhas bochechas. Antes que eu pudesse responder, meu pai soltou uma risada seca. Não espere muito, Ricardo. Algumas pessoas nascem para o sucesso, outras... Bem, você sabe. Mais risadas se seguiram, algumas nervosas, outras claramente divertidas às minhas custas. Minha mãe tentou intervir, mudando de assunto desajeitadamente, mas o estrago já estava feito. Ricardo, encorajado pela aparente aprovação, continuou. Sabe, Paulo, meu banco está contratando para o setor de limpeza. Se quiser, posso colocar uma palavra por você. Mais risadas. Meu sobrinho mais velho olhava de um adulto para outro, confuso com a dinâmica que se desenrolava. Eu queria desaparecer. Queria me levantar, ir embora e nunca mais olhar para trás. Mas algo me mantinha pregado naquela cadeira. Talvez o último fiapo de dignidade que me restava, ou talvez apenas a paralisia que uma humilhação profunda pode causar. Foi nesse momento que notei um senhor mais velho se aproximando pelo portão lateral. Ele não fazia parte da família, disso eu tinha certeza. Hilto, postura ereta, cabelos grisalhos perfeitamente cortados, vestindo uma camisa polo azul marinho impecavelmente passada e calça social. Ele parecia deslocado naquele ambiente de churrasco casual. Minha irmã foi recebê-lo com um sorriso confuso. Posso ajudá-lo? Perguntou ela.
O homem sorriu gentilmente, mas seus olhos vasculhavam o quintal até pousarem em mim. Sou o General Rodrigues. Estou procurando pelo Major Paulo Mendes. Fui informado que poderia encontrá-lo aqui. Um silêncio absoluto caiu sobre o quintal. Todos os olhos se voltaram primeiro para o desconhecido, depois para mim, em completa incredulidade. O general caminhou em minha direção com passos firmes. Instintivamente me levantei, uma reação automática que meu corpo parecia lembrar. Ele parou à minha frente e vi algo em seus olhos que não via há muito tempo. Respeito. Major, com licença pela intromissão no seu domingo com a família, mas temos uma situação urgente que requer sua experiência particular. O ministro solicitou especificamente sua presença na reunião de emergência. Ele estendeu a mão e, quando a apertei, senti um pequeno objeto sendo passado, um distintivo que eu não via há anos. Naquele momento, percebi que todas as conversas haviam cessado. O único som era o da carne esquecida na churrasqueira. Vi o queixo de Ricardo praticamente tocar o chão. Meu pai havia se levantado, a garrafa de cerveja congelada a meio caminho da boca. General, não esperava que fosse pessoalmente, respondi, encontrando uma voz que não parecia a minha, mais firme, mais confiante. Poderia me dar alguns minutos para me despedir da minha família? O general assentiu respeitosamente. Claro, major. Estarei esperando no carro. E saiu com a mesma postura impecável com que havia entrado, deixando atrás de si um rastro de perguntas não formuladas. Vou pausar nossa história por um momento porque sei que muitos de vocês já se sentiram humilhados por familiares que não enxergam seu valor. Aquela sensação de estar sendo julgado, de ser considerado menos do que os outros, de ter sua dignidade ferida justamente por aqueles que deveriam apoiá-lo incondicionalmente. Você já passou por isso? Já sentiu que precisava provar seu valor para sua própria família? Por favor, compartilhe nos comentários. Pode ser tão simples quanto escrever: também me senti diminuído quando... ou aprendi a lidar com o julgamento familiar quando... Saiba que cada comentário seu não apenas alivia um pouco do peso que você carrega, mas também mostra para outras pessoas que elas não estão sozinhas nessa experiência dolorosa. Às vezes, reconhecer que outros também vivem essa dor é o primeiro passo para começar a curar essas feridas. Agora vamos continuar nossa história e descobrir o que aconteceu depois da surpreendente aparição do general. Quando todos se recuperaram do choque inicial, foi meu pai quem quebrou o silêncio. Paulo, você... Major? Sua voz oscilava entre descrença e confusão. Olhei para o distintivo em minha mão, aquele símbolo que representava uma vida que eu havia deixado para trás. Ou pelo menos era o que todos pensavam. Nunca havia contado à minha família a verdadeira natureza do meu trabalho nos últimos 15 anos. Eles sabiam apenas que eu havia entrado para o exército aos 27 anos, depois de tentar sem sucesso seguir a carreira que meu pai havia escolhido para mim. O que veio depois, as missões, as operações, tudo permaneceu em sigilo. Não por obrigação, mas por escolha minha. Sim, pai. Major do Serviço de Inteligência. As palavras saíram com uma tranquilidade que me surpreendeu. Na verdade, era. Estou tecnicamente aposentado há 5 anos, mas ainda sou consultado em situações específicas. Olhei ao redor para os rostos atônitos da minha família. O negócio que vocês acham que faliu nunca existiu de verdade. Era apenas uma cobertura. Ricardo, que momentos antes zombava da minha suposta falta de ambição, agora parecia ter engolido a língua. Minha irmã se aproximou, seus olhos arregalados buscando confirmação no meu rosto. Mas... você nunca disse nada? Todo esse tempo vivendo naquele apartamento pequeno, dirigindo aquele carro velho, por quê? A pergunta dela ecoava a confusão de todos. Por que alguém escolheria parecer um fracassado quando poderia ostentar sucesso? Foi difícil explicar que, no meu trabalho, chamar atenção era a última coisa que eu queria. O anonimato era minha maior proteção e a de todos ao meu redor. O apartamento modesto, o carro sem luxo, a aparente falta de ambição. Tudo fazia parte de uma vida cuidadosamente construída para ser esquecível. Não podia contar, inicialmente por obrigação, depois porque percebi que era mais fácil lidar com o desapontamento de vocês do que com as perguntas que não poderia responder. Olhei para meu pai, cuja expressão havia transformado o desdém habitual em algo que eu nunca tinha visto antes.
talvez respeito, talvez apenas choque. E sinceramente, depois de um tempo, tornou-se um teste. Um teste para ver quem me valorizaria por quem eu sou, não pelo que aparento ter conquistado. Um teste que todos ali haviam fracassado espetacularmente. O que se seguiu foi uma mistura caótica de perguntas simultâneas que eu respondia vagamente, revelando apenas o suficiente sem comprometer informações sensíveis. Sim, viajei para todos aqueles países que mencionei casualmente ao longo dos anos. Não posso falar sobre o que fazia lá. Sim, as cicatrizes em meu ombro e perna eram de serviço, não de acidentes domésticos como havia dito. Não sou rico, o trabalho paga bem, mas grande parte do dinheiro vai para fundos especiais, para equipes de campo em necessidade. Percebi que cada resposta transformava a imagem que tinham de mim. O coitado do Paulo estava rapidamente se tornando nosso herói Paulo. Era desconcertante ver como o mesmo homem, com as mesmas qualidades e defeitos, podia ser tratado de maneira tão diferente, baseado apenas em um título e na aprovação de uma autoridade externa. Após alguns minutos, decidi que era hora de encerrar aquela sessão improvisada de perguntas e respostas. Preciso ir. O general está esperando. Me virei para sair, mas então parei e me voltei novamente para minha família. Havia algo que precisava ser dito. Algo que estava preso em minha garganta havia anos. Sabe, não importa o que eu faça ou deixe de fazer profissionalmente. O que sempre doeu não foi o fracasso que vocês achavam que eu tinha. Foi perceber que o amor e o respeito de vocês eram condicionais ao meu sucesso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi minha mãe baixar a cabeça, lágrimas nos olhos. Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos em um instante. Minha irmã começou a dizer algo, provavelmente uma justificativa, mas levantei a mão gentilmente pedindo que parasse. Não estou dizendo isso para fazer vocês se sentirem mal. Só quero que entendam que a maneira como tratamos as pessoas, quando achamos que elas não têm nada a nos oferecer, diz muito mais sobre quem somos do que qualquer história de sucesso que possamos contar. Olhei diretamente para Ricardo. E isso vale para todos nós. Saí pelo mesmo portão lateral por onde o general havia entrado, sentindo um estranho misto de alívio e tristeza. Quando cheguei ao carro oficial estacionado discretamente na esquina, o general abriu a porta com um sorriso conhecedor. Funcionou como esperado, Major? Suspirei entrando no veículo. Sim, senhor, exatamente como planejamos. A verdade é que não havia reunião de emergência alguma. Não havia crise nacional exigindo minha experiência. O que havia era um velho amigo, o general Rodrigues, que há anos escutava minhas histórias sobre a dinâmica tóxica da minha família e que finalmente havia me convencido a fazer algo a respeito. Nossa pequena encenação havia sido cuidadosamente planejada para aquela tarde. Não para me vingar, mas para finalmente me libertar das correntes invisíveis que me prendiam à aprovação daquela família. E agora, para onde, senhor? Perguntou o motorista, um jovem cabo que obviamente não fazia ideia da comédia que acabara de participar. O general olhou para mim, aguardando minha resposta. Refleti por um momento sobre o que acabara de acontecer, sobre as expressões de espanto, sobre o súbito respeito que havia surgido nos olhares antes condescendentes. Pensei em quão frágil era a base desse novo respeito. Não era por mim, mas pelo que achavam que eu representava. Para casa, por favor. Respondi finalmente. Mas não para o apartamento, para meu verdadeiro lar. O motorista assentiu e deu partida. Enquanto nos afastávamos, vi pelo retrovisor minha família ainda parada no portão, observando o carro oficial se distanciar. Provavelmente estavam imaginando que eu seguia para alguma missão secreta, alguma operação importante que moldaria o destino do país. Sorri com a ironia. A verdadeira missão importante havia acabado de ser concluída ali mesmo, naquele quintal. O verdadeiro lar, para onde eu pedi para ser levado, não era um apartamento luxuoso escondido ou uma mansão secreta, como minha família provavelmente imaginaria agora. Era uma pequena chácara a 1 hora da cidade, onde eu passava meus fins de semana cultivando um jardim e cuidando de cães resgatados. Um lugar simples, mas honesto. Um reflexo muito mais verdadeiro de quem eu realmente era do que qualquer história fabricada sobre operações secretas. Porque esta era a verdadeira reviravolta que minha família nunca descobriria. Eu realmente havia deixado o serviço de inteligência
5 anos atrás. Não por fracasso, mas por escolha. Depois de anos vivendo entre mentiras necessárias e identidades fabricadas, eu havia decidido que queria passar o resto da minha vida na mais absoluta e sincera simplicidade. O apartamento modesto, o carro sem luxo, estes não eram disfarces, mas escolhas conscientes de alguém que havia visto o suficiente do mundo para saber o que realmente valorizava. General Rodrigues era um dos poucos que conhecia a verdade completa. Ele próprio havia passado por uma jornada semelhante anos antes, o que criou entre nós um vínculo que ia além da hierarquia militar. Foi ele quem me ajudou na transição para a vida civil. Ele quem me apresentou aquela chácara, que se tornaria meu refúgio, e ele quem sugeriu essa pequena operação para me ajudar a finalmente cortar o cordão umbilical tóxico com minha família. Sabe, Paulo, disse o general enquanto cruzávamos a ponte que levava para fora da cidade. Existe uma grande diferença entre ser respeitado e ser valorizado. Assenti, olhando pela janela as árvores que passavam em borrões verdes. Sim, senhor, uma lição que demorei para aprender. Ser respeitado por causa de um título, de uma posição ou de uma aparência de sucesso. Isso é fácil de conseguir, mas não significa nada. É como construir uma casa na areia. E ser valorizado? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ele sorriu, aquele sorriso sábio que havia me guiado por tantos momentos difíceis. Ser valorizado é quando as pessoas enxergam você além das aparências, além das conquistas externas. É quando elas respeitam sua essência, seus princípios, sua humanidade, mesmo quando você não tem nada material para oferecer. Fez uma pausa, seus olhos refletindo memórias de sua própria jornada. É muito mais raro e muito mais precioso. Chegamos à chácara quando o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Agradeci ao general e ao motorista, recusando educadamente o convite para que entrassem. Precisava desse momento sozinho, para processar o que havia acontecido, para absorver completamente a libertação que sentia. Enquanto caminhava pelo caminho de pedras até a varanda, fui recebido pelo entusiasmo habitual dos meus 4 cães resgatados. Seus rabos balançando freneticamente, suas expressões de alegria pura, um amor completamente incondicional que não dependia de títulos, posições ou realizações. Sentei-me nos degraus da varanda, acariciando seus pelos enquanto observava o pôr do sol sobre meu pequeno pedaço de paraíso. Meu celular começou a vibrar incessantemente no bolso. Mensagens e ligações da minha família, sem dúvida. Eventualmente teria que lidar com isso, decidir como seria nossa relação daqui para frente. Mas não agora. Agora era momento de saborear esta sensação nova, esta leveza de quem finalmente deixou cair um fardo que carregava há anos. Na manhã seguinte, acordei com o cantar dos pássaros e o cheiro de orvalho fresco. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia aquela ansiedade habitual ao pensar na minha família. Não havia mais necessidade de fingir, de me encaixar em expectativas, de buscar uma aprovação que sempre parecia fora de alcance. Preparei meu café e sentei na varanda, observando os cães brincarem no campo. Finalmente decidi verificar meu celular. Como esperado, havia dezenas de mensagens e chamadas perdidas. Mensagens de desculpas, de espanto, de curiosidade e algumas, as mais reveladoras, que já começavam a tentar capitalizar sobre meu suposto prestígio recém-descoberto. Ricardo, particularmente, estava ansioso para saber se eu poderia abrir algumas portas para ele no governo. Foi então que percebi que havia uma única mensagem de um número que eu não conhecia. Ao abri-la, senti meu coração acelerar. Major Mendes, aqui é Coronel Silva da Operação Sentinela. Precisamos de sua consultoria para uma situação delicada. É possível nos encontrarmos hoje? A Operação Sentinela, um nome que eu não ouvia há 5 anos, desde que deixei o serviço. Uma operação tão secreta que pouquíssimas pessoas sabiam de sua existência. E agora, justamente no dia seguinte à minha pequena farsa, com o General Rodrigues, eles estavam me convocando de volta. Seria coincidência? Improvável. O timing era suspeito demais. Liguei imediatamente para o general, que atendeu no primeiro toque como se estivesse esperando minha ligação. Paulo, sua voz soava grave. Presumo que já tenha recebido a mensagem.
Sim, senhor. O que está acontecendo? Pensei que a sentinela tivesse sido desativada anos atrás. Houve um longo silêncio antes que ele respondesse. Foi reativada há 3 meses devido a desenvolvimentos preocupantes. Não foi minha ideia te contatar, mas parece que seu nome surgiu em uma reunião de alto nível ontem à noite. Ontem à noite, depois do nosso pequeno teatro no churrasco? Outro silêncio. Paulo, não foi teatro, ou pelo menos, não completamente. Senti um calafrio percorrer minha espinha. O que quer dizer? Eu realmente precisava falar com você ontem, mas não queria alarmar sua família. A parte sobre sua consultoria ser necessária, essa parte era verdadeira. E sentei-me lentamente, tentando processar o que estava ouvindo. Está me dizendo que nossa encenação acabou coincidindo com uma convocação real? A vida às vezes tem um senso de ironia perverso, não é? O general tentou soar leve, mas havia uma tensão subjacente em sua voz. A diferença é que eu não estava autorizado a te contar os detalhes ontem. Agora estou. Nos próximos 10 minutos, o general Rodrigues me explicou a situação. A Operação Sentinela, criada originalmente para monitorar ameaças internas ao país, havia identificado um possível comprometimento em altos escalões do governo. Alguém estava vendendo informações sensíveis, e as evidências apontavam para alguém dentro do próprio serviço de inteligência, alguém que conhecia os protocolos, que sabia como evitar detecção. Precisamos de alguém de fora, alguém que conheça o sistema, mas que não faça mais parte dele. Alguém em quem possamos confiar implicitamente. Por que eu? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Porque você foi o único que saiu voluntariamente, Paulo. O único que deixou tudo para trás não por escândalo ou por dinheiro, mas por princípios. Isso te torna singular. Fiquei em silêncio, observando os cães que agora descansavam à sombra de uma árvore. A vida simples e honesta que eu havia construído cuidadosamente nos últimos 5 anos. O equilíbrio que havia encontrado depois de anos vivendo nas sombras. Tudo isso agora estava em risco. Quanto tempo? Perguntei finalmente. Não sabemos. Semanas, talvez meses. Depende do que encontrarmos. Respirei fundo. E se eu recusar? O general suspirou do outro lado da linha. Você sempre tem essa opção, Paulo. Sempre. Mas antes de decidir, preciso que entenda completamente o que está em jogo. Sua voz baixou um tom. As informações que estão sendo vazadas, elas colocam em risco não apenas operações, mas vidas. Vidas de pessoas que você conhece, pessoas com quem trabalhou. Fechei os olhos, sentindo o peso familiar da responsabilidade voltando aos meus ombros. Era irônico. No dia em que finalmente me libertei do peso das expectativas da minha família, o universo encontrava uma maneira de colocar um novo fardo em meu caminho. Vou pensar, general. É o máximo que posso prometer agora. Entendo. Mas não demore muito, Paulo. Tempo é algo que não temos em abundância nesta situação. Depois de desligar, fiquei sentado na varanda por horas, refletindo sobre os estranhos caminhos que a vida às vezes nos leva. Pensei na minha família, em como um simples título havia transformado completamente a maneira como me viam. Pensei nos anos que passei no serviço, nas coisas que fiz em nome do país, algumas das quais ainda me assombravam em pesadelos ocasionais. E pensei na paz que havia encontrado nesta pequena chácara, uma paz que agora estava ameaçada. Era final de tarde quando finalmente tomei minha decisão. Peguei novamente o telefone e disquei o número do general. Vou ajudar, disse simplesmente quando ele atendeu. Obrigado, Paulo. Sabia que podíamos contar com você. Mas tenho uma condição. Houve uma pausa surpresa do outro lado. Estou ouvindo. Quando isso acabar, quando encontrarmos o traidor e resolvermos esta situação, quero que você faça algo por mim. Se estiver ao meu alcance, certamente. Olhei para o horizonte, para o sol que começava a se pôr novamente, pintando o céu com cores vibrantes que me lembravam que, apesar de tudo, havia beleza neste mundo que valia a pena proteger. Quero que você vá pessoalmente à casa da minha irmã, no próximo churrasco de família, e conte a verdade. Toda a verdade, que eu realmente saí do serviço há 5 anos, que a vida simples que levo é uma escolha, não um disfarce ou um fracasso. Paulo, isso pode ser complicado. Sua família já acredita que você é um herói nacional secreto? Revelar que foi parcialmente uma encenação? Exatamente, interrompi.
Quero que eles saibam que o respeito não deve vir de títulos ou posições, mas do caráter. Quero que entendam que a vida que escolhi viver é tão válida e digna quanto qualquer outra, mesmo sem os holofotes ou o prestígio que eles tanto valorizam. Houve um longo silêncio, e por um momento pensei que ele recusaria. Finalmente, sua voz voltou, carregada de uma compreensão que apenas alguém que passou por jornadas semelhantes poderia ter. Será feito. Você tem minha palavra. Agradeci e desliguei, sentindo uma estranha mistura de apreensão e paz. Nos próximos dias, voltaria a mergulhar nas sombras que havia deixado para trás. Voltaria a viver entre meias-verdades e segredos, entre perigos e incertezas. Mas desta vez seria diferente. Desta vez, estaria fazendo isso não por obrigação ou por carreira, mas por escolha consciente. Uma escolha baseada nos valores que agora sabia serem verdadeiramente importantes. E quando tudo terminasse, voltaria para esta varanda, para estes cães, para esta vida simples que havia escolhido. Voltaria como o homem que realmente era. Não um herói secreto, não um fracassado, mas simplesmente Paulo. Um homem imperfeito que havia finalmente aprendido que o verdadeiro valor não está no que os outros pensam de você, mas na paz que você encontra consigo mesmo. Na manhã seguinte, enquanto preparava uma mala pequena para a missão que me aguardava, recebi uma mensagem da minha mãe. Era simples, apenas algumas palavras que em outro tempo teriam significado muito para mim. Estamos tão orgulhosos de você, filho. Sempre soubemos que você era especial. Sorri tristemente ao ler aquelas palavras. 5 anos de desprezo sutil e decepção clara, completamente apagados por uma ilusão de prestígio. O amor que deveria ser incondicional, revelado em sua verdadeira natureza condicional. Não respondi à mensagem. Em vez disso, olhei uma última vez para minha chácara antes de entrar no carro oficial que me levaria de volta ao mundo das sombras. Esta era a verdadeira lição que eu havia aprendido neste estranho fim de semana. Às vezes, é preciso uma mentira para revelar uma verdade fundamental. E às vezes, é apenas quando perdemos a necessidade da aprovação dos outros que finalmente encontramos a força para ser quem realmente somos. 3 meses depois, a Operação Sentinela foi concluída com sucesso. O traidor foi identificado e preso. As informações sensíveis foram protegidas. E eu pude finalmente retornar à minha vida pacata na chácara. Como prometido, o general Rodrigues compareceu ao churrasco seguinte da minha família e revelou toda a verdade. A reação foi exatamente como eu havia imaginado: confusão, descrença e finalmente uma compreensão desconfortável do que aquilo revelava sobre eles mesmos. Alguns se sentiram enganados, outros envergonhados. Meu pai, surpreendentemente, foi o primeiro a realmente entender a lição por trás de tudo aquilo. Ele nos mostrou quem realmente somos, disse ele ao general, com uma honestidade que eu nunca havia presenciado nele antes. E não gostei muito do que vi. Nas semanas que se seguiram, recebi ligações e mensagens de vários membros da família. Alguns pedindo desculpas, outros querendo explicações, alguns apenas querendo reconectar. Respondi a todos com gentileza, mas também com honestidade. Não havia ressentimento, mas também não havia mais aquela necessidade desesperada de aprovação que havia moldado nossa relação por tantos anos. Hoje, enquanto observo o sol nascendo sobre meu jardim, percebo que aquele churrasco de família realmente mudou o curso da minha vida. Não pela aparição do general ou pela operação secreta que se seguiu, mas pelo momento em que finalmente entendi que meu valor não dependia da validação de ninguém. Foi o dia em que parei de me ver através dos olhos críticos da minha família e comecei a enxergar meu próprio valor intrínseco. É uma lição que carrego comigo todos os dias agora. Uma lição que compartilho com os jovens recrutas que ocasionalmente oriento, quando o serviço me pede consultorias. Uma lição sobre como o verdadeiro respeito, por si mesmo e pelos outros, não vem de títulos, posições ou aparências, mas da integridade com que vivemos nossas escolhas. E para aqueles que estão assistindo esta história e que talvez se sintam diminuídos ou desvalorizados por suas próprias famílias, quero deixar uma mensagem. Seu valor não depende da aprovação de ninguém. Não importa se você é um major, um general ou simplesmente alguém que escolheu uma vida simples e honesta.
Você merece respeito pela pessoa que é, não pelos títulos que carrega ou pelas impressões que cria. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, se você se viu refletido nas dificuldades que enfrentei com minha família ou na jornada para encontrar meu próprio valor, saiba que você não está sozinho nesse caminho. Aqui neste canal, compartilhamos histórias que nos ajudam a compreender melhor a nós mesmos e nossas relações. Histórias que podem trazer um novo olhar para velhas feridas. Nossa comunidade cresceu com pessoas que, como você, buscam não apenas entretenimento, mas também compreensão e caminhos para lidar com as complexidades dos relacionamentos familiares. Se você sentir que estas narrativas podem trazer valor para a sua vida, o convite para se inscrever está feito, com todo o respeito ao seu momento e suas escolhas. A cada semana, trazemos uma nova história que pode ser exatamente o que você precisa ouvir naquele momento. Um lembrete de que seu valor não está no que os outros pensam de você, mas na paz que você encontra consigo mesmo. Estamos juntos nessa caminhada, um vídeo de cada vez, em direção a relacionamentos mais saudáveis e uma maior compreensão de nosso próprio valor. Obrigado por compartilhar este momento comigo hoje e espero continuar fazendo parte da sua jornada, um passo de cada vez, em direção a dias melhores.